Por que Halflings não funcionam em D&D? Por que tu não consegue recriar a magia do Tolkien com os Halflings de D&D? Por que mecanicamente é difícil fazer uma raça Halfling em D&D? E por que você não vê aventuras, cenários e reinos baseados em Halflings em D&D? Você só vê eles como coadjuvantes. E qual a solução para tudo isso? Contexto: como vocês sabem, eu estou fazendo a minha campanha e o meu cenário de D&D. E para mim é muito fácil situar os elfos e situar os anões no cenário. Porém, a terceira raça que é difícil situar são os Halflings. E segundo o livro do D&D 5e, os diminutos Halflings sobrevivem em um mundo cheio de criaturas maiores, evitando serem notados, ou, salvo isso, evitando ofensas. Com cerca de 1,5 m de altura, eles parecem inofensivos e por isso conseguem sobreviver durante séculos, à sombra de impérios e à beira de guerras e conflitos. Eles tendem a ser robustos, pesando entre 40 e 45 libras. Os Halflings são adeptos a se adaptarem a uma comunidade de humanos, anões e elfos, tornando-se bem valiosos e bem-vindos. A combinação de sua furtividade inerente e sua natureza despretensiosa ajuda os Halflings a evitar a atenção desejada. Mecanicamente, o Halfling ganha 2 em destreza, tem uma velocidade um pouco menor, 25 feats. Ele tem sorte, que é considerado uma bênção da deusa dos Halflings, Yondala. Ou seja, sempre que ele rola 1, ele rerola o dado. Ele tem vantagens contra testes de medo, que isso vem também do Senhor dos Anéis, que na verdade os Halflings são resistentes à corrupção do Anel e à corrupção em geral do Sauron. Mesmo o Gollum, que era uma sub-raça de Halfling, ele levou centenas de anos para ser corrompido pelo Anel. Completamente, né? E o último trait dele é o Halfling Nimbleness, que ele consegue passar por espaços ocupados por criaturas maiores do que ele. As sub-raças do Halfling, elas geralmente dão um pequeno bônus para eles que não é muito relevante. Aí tu vê que um dos grandes problemas do D&D é que ele não incorpora a qualidade das sub-raças na mecânica do jogo. Como eu falei no meu vídeo da Frieren, ele não incorpora a praticamente imortalidade dos elfos na mecânica do jogo. E ele também não incorpora, por exemplo, a capacidade dos anões de serem criaturas subterrâneas e criaturas que trabalham há gerações e gerações, e é praticamente nativo deles trabalhar com aço e com metal, que o trabalho deles é praticamente mágico. E ao invés dessas raças serem arquétipos, elas são skins. Os bônus que tu dá para elas são praticamente irrelevantes no jogo. E isso é pior ainda pro Halfling, que ele é considerado uma criatura pequena, furtiva e ágil, e ele tem uma movimentação menor do que os outros personagens. Pro anão ainda vale a pena, porque o anão é considerado esturricado e parrudo e forte, entendeu? Mas pro Halfling não combina, sabe? Alguns mundos e alguns jogos tentaram consertar o Halfling. Em Dragonlance eles transformaram o Halfling em Kenders. Basicamente pegaram todas as características do Halfling e multiplicaram elas por 1000. O Halfling é um bom ladrão? Na verdade ele vai ser um ladrão compulsório e nem sabe que tá roubando. O Halfling é engraçadinho? Na verdade ele vai ser tão irritante, tão engraçadinho, que ele vai conseguir provocar as pessoas naturalmente, como uma habilidade da raça. O Halfling tem bônus contra medo. Na verdade, ele é patologicamente imune a medo. Ele não tem medo de nada, levando ele a coisas meio arriscadas demais. E a raça sendo difícil de sobreviver depois da maturidade. Se a gente for pro mundo de Dark Sun, os Halflings eles também são bem diferentes. Eles são selvagens, afiam os dentes e são canibais. Basicamente a versão mitológica do lendário pigmeu. Em jogos como o DCC, também existe a própria versão do Halfling, que tem uma qualidade mais fácil de usar duas armas, e tem a furtividade inata do Halfling do Senhor dos Anéis. A raça é a classe em DCC, assim como o elfo e o anão. Tudo isso para tirar um pouquinho do elfo do Tolkien. E como eu falei, as raças em D&D, ou linhagens, elas não são raças realmente, elas são arquétipos de criaturas mitológicas. E o Halfling só funciona na mitologia do Tolkien, funciona realmente.
Tu pode adaptar, tu pode mexer, tu pode mudar pro teu mundo, mas realmente ele é da mente e da imaginação do Tolkien. Ah, outra coisa que eu lembrei. Existem outras raças de fantasia que são diferentes e que elas são mais jogadas, como o Tiefling e o Dragonborn. Mas como elas são criadas especificamente para o jogo de D&D, elas se tornam muito mais fáceis de utilizar no cenário, embora elas também não tenham uma bagagem cultural como um anão e um elfo. E aqui é pessoal, eu não gosto muito dessas duas raças, e nem do meio orc, porque parece World of Warcraft, parece videogame, entendeu? Eles não são mitológicos, eles são uma skin. Então como que a gente faz para ter uma raça mitológica pequenina no seu cenário? A gente faz o que os outros autores dos outros RPGs e cenários fizeram. A gente adapta eles para o nosso cenário pessoal. Você vai ter que mudar a história e mudar as habilidades do Halfling para elas ficarem divertidas. E a gente pode olhar para o que existia na fantasia medieval do passado. Não eram RPGs, eram livros, que não existe na fantasia medieval agora. São animais inteligentes. Coisas como o gato de botas, os três porquinhos, o patinho feio, cachinhos dourados e os três ursos. E o coelho atrasado do País das Maravilhas. Sempre tem um animal inteligente, um animal racional. E isso é muito raro na fantasia medieval de D&D, e é o que a gente pode trazer para hoje. Mas para isso a gente precisa criar um motivo e uma história de que eles possam existir. Em próprias pinturas medievais você via coelhos montados em lesmas lutando em guerras, cara. Então, é muito natural isso existir em um mundo de fantasia medieval. Então, primeiro eu vou falar da história e depois eu vou falar mecanicamente como eles funcionam. No começo existia a deusa Nêmesis, ela que premiava aqueles que buscavam vingança. E a punição favorita dela é criar fontes mágicas que transformavam humanos em animais. Ela se deliciava com isso, porque era uma existência pior que a morte. Uma das fontes dela transformava meninos desobedientes em asnos, para serem vendidos no mercado. Em uma ilha ela transformava homens luxuriosos e voluptuosos em porcos, para serem consumidos. E foi assim que a bruxa magenta descobriu uma fonte que transformava homens e outras criaturas em pequenos animais da floresta, como racuns, lontras, lebres e castores. A bruxa magenta, após de séculos trabalhando em magia negra, teve sua alma completamente corrompida pelo mal. E o maior prazer dela é ver criaturas inocentes sofrerem. Foi aí que ela encontrou uma vila de hobbits, um condado, com hobbits preguiçosos, gordos, contentes com a sua vida rural. As vítimas perfeitas para o experimento dela com a água de Nêmesis. E com sortilégios malignos, ela transformou o corpo dela em um corpo normal, pequenino, que pudesse se misturar à multidão de halflings. E durante um dos festivais, muitos que haviam durante o ano, ela pegou e envenenou a água do poço com a água da fonte de Nêmesis. Os halflings se viram transformados em criaturas da floresta, mas graças a Yondala ou a Nêmesis que teve misericórdia, os halflings mantiveram sua mente e seus polegares opositores. Cada um dos clãs dos halflings se tornou uma das criaturas da floresta. E os halflings com forcados e tochas expulsaram a bruxa magenta da floresta deles e do condado deles. E hoje em dia cada halfling vive num dilema: procurar a cura para a maldição ou viver uma vida confortável como eles viviam antes, tentar reconstruir. E agora a gente vai para uma sugestão mecânica dessa raça de halflings um pouco diferente, transformada em criaturas da floresta, como guaxinins, como rocket raccoon, como lontras, como lebres, ou até mesmo como tamanduá bandeira. Eles teriam para mim dois defeitos. O primeiro é que o PV deles não passaria de D6. E o segundo defeito deles é que eles não conseguiriam usar armas grandes, por exemplo, somente arcos curtos e não espada bastarda. Digo espada de duas mãos, esses são defeitos muito graves. Eu iria sugerir que eles teriam todos mais 2 em destreza e mais 2 em
carisma, significando a inocência e a fofura deles. Eles seriam bons para druidas, ladrões e rangers. A movimentação deles continuaria igual, 30 feats. Agora vamos às vantagens, que seriam um diferencial real no jogo. A primeira coisa é que eles conseguem se comunicar com qualquer animal, que seja um animalzinho pequeno da floresta, como os gnomos fazem. A segunda é que eles têm uma vantagem em testes de furtividade se eles estão num ambiente natural e eles podem se fingir de um animal comum da raça deles. Por exemplo, um castor poderia emular um castor comum. Embora eles não tenham visão no escuro, eles teriam a capacidade de rastrear ou identificar pessoas através do olfato. Eles também seriam imunes a magias que transmutassem o corpo deles se eles não quisessem, porque a maldição sempre retorna a eles à forma natural deles. E agora eu vou botar uma mecânica que vai transformar eles em realmente esses animaizinhos inteligentes. Toda vez que eles conseguem comer a comida favorita deles, uma vez por dia eles ganham inspiração. Por exemplo, um tamanduá comer formiga ou um coelho comer cenoura. Isso acumula com a inspiração normal, porém, isso só funciona uma vez por dia. E esse é o final do vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Dá um like, manda esse vídeo para um grupinho de RPG que você tem no seu WhatsApp, faz um comentário do que tu achou dessa ideia e até a próxima. Eu geralmente uploadeio os vídeos uma vez por semana, mas é geralmente quando eu tô com ideias, gente. Às vezes eu posso atrasar um pouquinho, mas geralmente é uma vez por semana. Eu queria que vocês dessem uma olhada também nos meus outros vídeos, o problema com dragões e 10 coisas que eu quero ver no D&D 6ª edição. Cara, esses vídeos estão bem legais. Eu também fiz um vídeo sobre os 3 pilares do D&D: exploração, interpretação e combate, que é comparando o D&D original com o D&D 5ª edição. E é isso aí, chega de enrolar, até a próxima!